sobre esse assunto, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manda arquivar o pedido de apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro. Por isso, a gente segue em Brasília para falar agora ao vivo com Pedro Nascimento. Ô Pedro, a decisão foi baseada no parecer do Procurador-Geral da República. Bom dia. Bom dia para você, Eustáquio, Cati, bom dia também para todo mundo que acompanha Itatiaia. Pois é, esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal que saiu poucas horas após esse vídeo divulgado pelo agora deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, anunciando que passaria esse período nos Estados Unidos. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, como você disse, segue o entendimento que também saiu ontem da Procuradoria-Geral da República, alegando que não viu evidências de ilegalidade e negando, portanto, a apreensão do passaporte do deputado federal. Esse pedido, como a gente acompanhou, ele partiu de lideranças do PT, que acusaram Eduardo Bolsonaro de incitar reações contra o STF junto a políticos dos Estados Unidos. No entanto, segundo a PGR, não há elementos concretos para justificar essa investigação e por isso o caso foi encerrado. Lembrando que no vídeo em que Eduardo Bolsonaro anuncia essa decisão de permanecer nos Estados Unidos, ele cita um dos motivos, esse pedido de apreensão do seu passaporte, já não é mais uma possibilidade, já que esse pedido foi arquivado. Eustáquio. Ô Pedro, agora o presidente da primeira turma do Supremo define as datas de julgamento da denúncia dos acusados que compõem o terceiro núcleo da investigação da tentativa de golpe. Exato, aproveitando que a gente está falando aqui de STF, né? O presidente, no caso da primeira turma, é o ministro Cristiano Zanin, que definiu para os dias 8 e 9 de abril esse julgamento do terceiro núcleo, chamado núcleo militar. Nessa primeira etapa, o STF, os ministros, né, que compõem a primeira turma do STF, eles vão analisar a denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República e vão decidir, assim como acontecerá com Bolsonaro e outros denunciados, se esse grupo se tornará réu ou não nesse processo. Então, nada relacionado a prisões. Por enquanto, só essa aceitação da denúncia. E quando a gente fala de núcleo militar, a gente está falando de alguns nomes, como, por exemplo, vou citar aqui o Bernardo Romão Correia Neto, que é um coronel que, segundo a PGR, está acusado de integrar o núcleo responsável por incitar militares a aderirem a uma estratégia de intervenção militar para impedir a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Também faz parte desse grupo o Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, que é tenente-coronel que integrava o chamado Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral. E outra pessoa também que está incluída nesse núcleo militar, apesar de não ser militar, é o policial federal Vladimir Matos Soares. Ele que é apontado pela PGR como a pessoa que seria suspeita aí de participar desse planejamento das mortes de Lula, Alexandre de Moraes e também do vice-presidente Geraldo Alckmin, ele que atua na segurança do hotel em que Lula ficou hospedado durante esse período de transição entre o governo do Jair Bolsonaro e o governo do presidente Lula. Ao todo fazem parte desse grupo 2 generais, 3 coronéis, 5 tenentes-coronéis e também esse policial federal. Na segunda-feira, lembrando, a PGR, o Paulo Gonet, né, o Procurador-Geral da República, defendeu que o STF transforme em réu todos esses militares acusados de participar desse suposto plano golpista, que também envolveria o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados que também estão denunciados.